Olá, boa tarde, quintando, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, lavando as mãos com água e sabão? Joinha então. Então a aulinha de hoje que a Pro vai mandar para vocês por vídeo será somente história, tá bom? Então eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 136, a gente vai estar trabalhando 136 a 143, tá bom? A atividade de 6 a 12, certo? Tá abrindo lá na página 136, certo? Aqui temos as revoltas na colônia, certo? Então a Pro pegou a caneta mágica e já passou ali. Eu vou segurar um tempinho aqui para vocês estarem localizando. Qualquer coisa vocês pegam e vão parando o vídeo, tá bom? Certo? Então, a gente viu, né, nas aulas passadas que o Brasil, antigamente, eles utilizavam muita mão de obra escrava. Depois foi com o tempo, né, tendo a mão de obra livre, né? Aqui vai estar explicando melhor. Então, aqui a gente tem as revoltas na colônia, né? Porque os escravos já não queriam mais fazer aquele serviço pesado, eles começaram a achar que era injustiça. Então, aqui, né, no parágrafo, as dificuldades econômicas do governo português obrigaram a tomar medidas que provocaram descontentamento das elites na colônia, certo? A Pro não grifou direitinho, mas vocês grifem lá. Então, esse aqui é um dos motivos, né, que começou a acontecer as revoltas. Então, foi as dificuldades econômicas de manterem a colônia certinho. Daí, lá embaixo, eu grifei lá. Então, qual que foi o motivo dessas revoltas, dessas manifestações? Então, tem umas manifestações de contestação administrativa. Outros manifestavam uma oposição entre os portugueses e os aqui nascidos. Então, eles não achavam justo, né, os portugueses nascidos em Portugal e os portugueses nascidos aqui no Brasil. Então, os que nasciam aqui no Brasil, eles não achavam justo as regalias, os direitos que os portugueses nascidos lá em Portugal tinham. Então, eles começaram a se contestar também, a fazer revoltas, né? Houve também movimentos mais articulados como o sentido de separar a colônia de Portugal. Então, eles já não queriam mais ser colônia, né? O povo que morava aqui, né? Eles queriam ter sua individualidade, né? Separar, sua independência. Daí também tivemos movimentos e contestação a escravos, né? Então, aqui tem os itens. Depois a Pro vai pedir para vocês lerem, tá? Porque vai ter perguntas sobre esses itens, certo? Aqui na página 137, temos o Quilombo dos Palmares, certo? Então, ali, ó, entre as formas de resistência individuais, destacavam-se a desobediência a ordens dos feitores. Feitores é aqueles que mandavam nos escravos. A lentidão do trabalho e a sabotagem no processo produtivo. Então, eles meio que sabotavam, né, a produção ali, né? Se fosse na agricultura, eles não faziam as coisas direito, daí demorava. A morte também foi uma forma de resistência, o suicídio. Então, eles se matavam, né, para não ter que estar obedecendo. Infanticídio é matar crianças. E o aborto era práticas comuns entre os escravos que não aceitavam a sua condição. Então, eles não queriam mais ser escravos e desejavam que seus filhos também não fossem escravos. Então, assim eles faziam, né? É uma forma cruel de se ver, né? Um pouco forte, digamos. Houve também resistência pela violência. Os escravos executavam seus feitores, seus senhores e suas famílias. Então, o que acontecia? Os escravos mais revoltados iam lá e matavam, né, quem cuidava deles, os seus donos e a família de seus donos. Olha quanta violência ocorreu antigamente. Entre os movimentos coletivos mais organizados, destacavam-se os quilombos, né? Então, lá nos quilombos, cujo significado é ajuntamento de escravos fugidos. Então, eles fugiam e formavam os quilombos, né? Os negros organizavam uma nova sociedade baseada no tipo de organização social dos grupos africanos. Então, eles fugiam e montavam, né, uma colônia, uma sociedade lá entre eles. Então, o mais famoso quilombo do período colonial foi o Quilombo dos Palmares. Surgido no início do século XVII, o quilombo localizava-se no atual sertão do Alagoas.
teria concentrado uma população de escravos fugidos que oscilou entre seus 6.000 e 20.000 habitantes. Os quilombos viviam de caça, coleta, pesca. Na fase mais populosa, praticavam a agricultura. Então, meio que viviam como índios, né? Então, eles perceberam que a comunidade ia crescendo, então eles começavam a praticar a agricultura, né? Que é o plantio e a colheita de produtos, né? Para o consumo próprio. E embaixo, a existência dos quilombos incentivava a fuga de escravos, o que preocupava as autoridades locais. Várias expedições foram organizadas com a intenção de destruir o quilombo. Então eles não achavam justo, né? Justo, e também eles levavam prejuízo, né? Porque por mais que não queriam, os escravos eram produtos que eles compravam, né? Então imagine você comprar um produto e perder o produto. Então eles não aceitavam esse tipo de coisas. Então aqui nós temos duas figuras na apostila. Uma figura de um quilombo, tá? Moradia de quilombo. E a outra a gente tem o Antônio Parreiras Zumbi, né? O famoso Zumbi dos Palmares. Então lá na página 138 temos a continuação, tá? Dos textos. Aqui a gente tem a revolta de Beca. Então, a parte mais importante dessa revolta, ela está no verdinho, tá? Local no Maranhão, ano de 1684, daí tem o motivo. Conflito entre colonos e jesuítas devido à escravidão indígena, luta contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Daí, como terminou essa revolta? Execução dos seus líderes. Então, quem foi o líder dessa revolta foi morto. Então, antigamente, como é que eles matavam as pessoas? Enforcado, né? Ou decapitado. Então, eles cortavam a cabeça fora. Lembrando, né, de como o Tiradentes foi executado também, certo? Página 139. Aqui temos a Guerra dos Emboadas. Então, local Minas Gerais, ano 1708 a 1709, durou um ano. Temos o motivo da revolta e como terminou a revolta, certo? Então, aqui, resumidamente, temos essa parte, um destaque mais importante. Embaixo temos a Guerra dos Mascates, né? Mascates era uma arma que eles usavam antigamente. Nessa época aqui, acho que foi usado bastante, então deu nome a essa revolta, a guerra, né? Então, ali a gente tem o local Pernambuco, ano 1710, motivo da revolta e como terminou, certo? Então, eu vou pedir para vocês estarem lendo também. Temos figuras aqui da Guerra dos Emboadas, tá? Um retrato. E aqui embaixo temos um retrato também de uma venda ali dos mascates, certo? Então, indo lá na página 140, temos a revolta de Vila Rica, né? A revolta Felipe dos Santos, certo? Então, ali também temos o local, que é Minas Gerais, o ano, o motivo da revolta e como terminou, certo? E aqui a gente tem uma figura de Antônio Parreiras, que ele é pintor, o julgamento de Felipe dos Santos. Então, o Felipe dos Santos, eu acredito que seja o líder, certo? A gente pode ver ali que ele está preso, né, num taco de madeira, ali um pedaço de madeira. Aqui embaixo a gente tem Confidência Mineira, Minas Gerais, lembrando, né, do Tiradentes. Então tem o local, o ano, o motivo da revolta e como terminou, certo? Indo lá na página 141, aqui temos o Tiradentes, a figura do Tiradentes, né? Olha lá, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Detalhe, aqui tem a bandeira que eles utilizaram na época, né? Um símbolo da revolta, certo? E aqui embaixo a gente tem a Inconfidência Baiana, a revolta dos alfaiates, né? Alfaiates são os costureiros. Então aqui tem o local, o ano, o motivo da revolta e como terminou. Gente, é importante vocês estarem lendo esse texto aqui também, tá? Embaixo temos curiosidade, certo? A palavra inconfidência significa falta de fé ou de fidelidade para alguém. No caso das revoltas, indicava a falta de fidelidade da colônia com relação à metrópole.
O dia 21 de abril, dia de execução de Tiradentes, é feriado nacional, uma homenagem àqueles que lutaram pela independência do Brasil. Então, lembrando que a Pro fez um vídeo sobre Tiradentes, né? E a Pro comentou no vídeo que a Inconfidência Mineira, ela também foi um dos primeiros passos para o Brasil se tornar independente de Portugal, certo? Então, aqui na página 142 e 143, temos 6 atividades, tá? Então, vocês vão estar respondendo 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Na atividade 12, tá? É para vocês estarem preenchendo as informações, como o local, vírgula, data, vírgula, o motivo da revolta, vírgula, e como terminou, certo? Se não couber nessas linhas que tá aqui na apostila, a Pro vai pedir para vocês passarem pro caderno, certo? Ou se vocês acharem que não vai caber só de olhar aqui as linhas que tem, então vocês vão lá no caderno de história, coloquem a data, a página, o número da atividade e não esquecer de colocar aqui em cima feito no caderno, certo? Combinado por mim. Então amanhã eu vou estar enviando para vocês as respostas das atividades de história, certo? Então um beijo para vocês e até mais tarde com a nossa videochamada, tá bom? Se cuidem, turminha. Beijo para vocês.